Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Lembrando sempre que este é um canal eclético. Cada dia um assunto diferente será narrado aqui por mim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe o seu gostei e compartilhe. E se até o final do vídeo você ainda quiser receber notificações do canal, é só tocar o sininho das notificações. E hoje vamos de cortes do canal Angel Black. Bora lá? A história de hoje é o circo, o lobisomem, a bruxa e outras criaturas. Oi, gente! Meu nome é Antônio, mas todos me chamam de Velho Toinho. Muitos dizem que sou meio doido e às vezes eu juro que queria mesmo ser, pois assim eu só teria imaginado e não teria passado pelo maior pesadelo de toda a minha vida. Quem escreveu esse relato para mim foi minha filha, porque eu não sei fazer essas letrinhas de carreirinha igual a ela. Eu, muito mal, sei escrever meu nome. Já se faz mais de 38 anos e eu era um rapaz de 25. Eu sempre trabalhei na roça, cortando cana ou colhendo café. E essas eram uma das poucas, se não as únicas opções de trabalho aqui na minha cidade naquela época. Era isso ou passar muito apertado, ou até mesmo passar fome. A vida era difícil demais, da conta mesmo. Tinha uma escolinha aqui na cidade para adultos, mas as letrinhas não entravam na minha cabeça, por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse. Então, para mim, era a roça ou a roça. Um dia, eu estava com alguns colegas que trabalhavam comigo cortando cana, bebendo no único boteco da cidade, quando ouvimos uma barulheira passando na rua central. Como na cidade quase nunca tinha nenhuma novidade, todos saímos para fora do boteco para ver do que se tratava. E aí podemos ver que era o circo que tinha chegado na cidade. Na passeata tinha palhaços, moças bonitas, malabaristas. Depois passou uns caminhões com várias jaulas, com um montão de animais diferentes. Tinha leão, tigre, onça, elefantes, uma porção de bichos mesmo. Olha, era tanta coisa bonita para se olhar que até parecia que eu estava dentro de um sonho. Todos lá do boteco ficamos de boca aberta e ansiosos pela estreia do circo. Na noite da estreia, parecia que a cidade toda estava lá, então eu não conseguia entrar. Mas no outro dia, me lembro que era um sábado. Eu cheguei da roça e já corri lá comprar meu ingresso, pois eu estava querendo e muito assistir ao espetáculo. Às 7 da noite, eu já estava lá para a primeira sessão. E encantado com aquilo, gostei muito do que eu via. Eu parecia estar em um mundo de sonhos. Era tudo muito fantástico e lindo. Mas na hora que veio o mágico, então, eu fiquei maravilhado. Ainda mais quando ele me chamou para participar lá de uma mágica. Eu enfiei uma espada naquele homem. Eu estava morrendo de medo de matá-lo. Mas mesmo assim, ele forçou a minha mão e a espada o atravessou.
ali na minha frente. Depois, ele me mandou retirar a espada do corpo dele. E o homem continuou lá, vivinho, vivinho. Aí, depois, ele ergueu a camisa de seda preta que ele usava, com botões dourados, e não tinha marca nenhuma da espada. Fiquei maravilhado com aquilo, mas ainda, quando a linda moça que ajudava ele me deu um beijo no rosto, antes que eu voltasse para a arquibancada. Assisti o restante do espetáculo como se estivesse hipnotizado, e naquele mesmo momento tomei uma decisão. Eu iria embora com o circo. Eu queria fazer parte daquele mundo mágico e perfeito. No outro dia, domingo, depois do almoço, eu fui ao bar beber e jogar bilhar com meus colegas da roça e contei a eles que eu estava decidido a ir embora com o circo. Eles riram de mim, achando que eu estava falando bobagens e não me deram muita atenção. Pensei comigo mesmo: eles vão ver só, não acreditam em mim, mas vou mostrar a eles. Então, saí andando até o local afastado da cidade onde o circo estava montado. Comecei a observá-lo de longe, meio intimidado com a imponência do circo. Eu já estava desistindo de ir lá falar com alguém, mas ouvi uma voz doce e serena me chamar. Moço, você deseja algo? Me virei meio tímido, mas a visão que tive me encheu de coragem. Era a lindíssima ajudante do mágico. Eu, meio que gaguejando, disse a ela que eu tinha muita vontade de ir embora com o circo. A jovem me respondeu docemente que não estavam precisando de artistas, pois artistas ali eles tinham bastante, mas se eu quisesse trabalhar como peão, montando e desmontando o circo e as maquises, que eu seria muito bem-vindo. Como que hipnotizado por aquela linda jovem, nem pensei, fui logo aceitando. Ela então me disse com um sorriso no rosto que se eu quisesse mesmo ir, era para estar lá na terça-feira antes do sol raiar. E assim eu fiz. Na terça-feira, 5 horas da manhã, eu já estava lá. Quando cheguei, ela estava me aguardando. Me levou e me apresentou aos outros peões. Ajudei a desmontar toda aquela estrutura e às 10 horas daquele mesmo dia, pegamos a estrada. Quando chegamos na cidade de destino, já estava bem tarde e já comecei a montar de novo, Aliás, ajudar a montar de novo o circo, as maquises, as barracas, entre outros trabalhos braçais. E comecei a notar que aquilo não seria tão maravilhoso como eu tinha imaginado em minha mente. No outro dia, levantamos com o cantar do galo. E o trabalho era muito pesado, muito mais pesado que trabalhar na roça. E desde que tínhamos chegado, eu não tinha visto a linda moça que ajudava o mágico. E o tratamento com a gente era subhumano. De manhã nos deram um golinho de café preto e um pão amanhecido. E o almoço daquele dia foi arroz com feijão de segunda e um ovo frito. E o prato muito raso e com pouca comida.
e também não podíamos repetir. Eu já estava questionando a decisão que eu tinha tomado de seguir o tal circo. Sem contar que o homem que era responsável de cuidar dos peões era muito mal encarado e bem rude conosco. Na quinta-feira, com 2 dias que eu estava com eles, depois de alimentar e limpar a sujeira dos elefantes, resolvi sair, dar uma volta para conhecer a cidade, né? Pois eu nem tinha colocado o pé para fora do circo e a cidade ficava longe de onde o circo estava montado. E no caminho para a cidade vi um acampamento de ciganos e os moradores estavam desmontando o acampamento. Resolvi nem olhar muito, pois nunca fui de ficar xeretando as coisas dos outros. E seja lá o que eles estivessem fazendo, não era da minha conta. Fui à cidade, tomei uma pinga das boas que o dono do bar nem cobrou quando eu disse que era do circo. Depois disso, resolvi voltar, pois tinha muito trabalho a ser feito por lá. No caminho de volta, encontrei o casal de ciganos. Esse casal estava indo embora em uma carroça. Do nada, eles pararam e começaram a me olhar. A moça cigana me disse meio séria: "Uma moeda por sua sorte, moço?" Eu, curioso como sou, fucei meus bolsos e acabei achando uma moeda de 1000 cruzeiros. Dei a moeda para a moça. Ela mordeu e me devolveu. Depois disse que não precisaria da minha moeda, que eu aguardasse. Também me deu mais algum dinheiro. Eu achei aquilo muito estranho. Que eu saiba, ciganos não dão dinheiro para ninguém. Mas fazer o que, né? O homem que estava com ela disse que eu ia precisar daquele dinheiro para fugir. Aí sim que eu não entendi nada. Logo, a moça cigana pediu que eu lhe mostrasse minha mão. Então, eu estendi a mão mostrando a palma para ela. Ela pegou a minha mão, olhou, fechou e soprou em cima dela 3 vezes. Fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Abra seus olhos, saia da ilusão, disso dependerá a sua sobrevivência e fuja assim que abrir seus olhos. Se eu fosse você, fugiria agora mesmo." Falando isso, aquela moça e seu parceiro sumiram no poeirão da estrada. Pensei comigo mesmo: que povo maluco! Só podiam ser ciganos mesmo. E segui para o circo cuidar dos meus afazeres, pois no outro dia seria a grande estreia e as coisas deveriam estar prontinhas para tal. Quando cheguei no circo, o homem que tomava conta de nós, os peões, estava mais nervoso do que de costume e veio logo me xingando de tudo quanto foi nome e mais, disse que eu não poderia deixar aquele lugar sem antes avisá-lo. Na verdade, ele parecia estar fumegando de ódio. Eu senti meu sangue ferver e quase parti para cima dele. Aliás, tamanho não é documento. Mas antes que eu tomasse essa iniciativa, um daqueles peões tomou a frente e disse ao homem que eu não conhecia as regras do circo e aquilo não iria mais acontecer. Fiquei curioso e assim que o homem saiu, o jovem peão que me defendeu me disse que eu jamais deveria enfrentar aquele homem. Já estava desaparecendo peões sem motivo. Imagina, se eu enfrentasse aquele homem, eu poderia desaparecer também.
Agradeci ao jovem e fomos juntos, né? Tomar uma água bem fresquinha para depois pegar no pesado de novo. Enquanto a gente trabalhava, o jovem me explicou as regras. Uma delas era não deixar o circo sem antes avisar o tal homem, não chegar perto de jeito nenhum de um velho caminhão-baú que ficava nos fundos do circo e era responsabilidade exclusiva do homem que cuidava da gente. E depois das 10 horas da noite, não poderíamos de jeito nenhum se aproximar do trailer do mágico e nem do trailer da assistente dele. Aliás, a moça bonita que eu ainda não tinha visto mais desde que a gente tinha chegado naquela cidade. Depois do moço me falar tudo aquilo, ao invés de me deixar com medo e seguir as regras, eu fiquei instigado, muito curioso com aquilo e não parava de pensar o porquê daquelas regras tão estranhas. Bom, nem vi o tempo passar e quando me dei conta já se passava das 6 da tarde. O homem encarregado de cuidar da gente chegou gritando: "Hora da boia, cambada!" Então fomos correndo para um caminhão cozinha, como chamávamos, pois lá ficava a mocinha fazendo comida pra gente. Chegamos lá para pegar nosso prato de comida, né? E sentar em algum canto ali para comer. Aquele dia em especial, a comida estava muito melhor do que a dos outros dias. E além da comida, nos deram um galão enorme de suco de laranja. Ah, os peões se acabaram de tomar o tal suco. E quando eu, lerdo, né, fui pegar o meu, só tinha meio copo. Quando eu fui tomar aquele pouquinho de suco que me sobrou, senti algo bater na minha mão, como se desse um tapa, me fazendo derrubar o pouco suco que eu tinha no copo no chão. Olhei para os lados, não tinha ninguém perto de mim o suficiente para derrubar. Então fazer o quê, né? Eu era ter que tomar água mesmo para ajudar a boia, o rango a descer goela abaixo. Depois da janta, ajeitamos nossos colchões nas nossas barracas, que ficavam bem próximas, encostadas uma das outras, e logo o silêncio tomou conta. Silêncio total mesmo. Umas 2 horas depois, ouvi um barulho. Quando olhei por debaixo da lona, vi 2 homens fortes. Um deles eu reconheci de cara, era o domador de animais selvagens. Mas o outro não consegui ver. Aliás, vi, mas não sabia quem era. Eles pegaram um dos peões e levaram ele. Sacudi os outros peões, mas ninguém acordava de jeito nenhum. Estavam dormindo, desacordados como pedras. Eu, então, segui, sabe, aqueles homens, mas bem escondido. E eles foram em direção ao trailer do mágico. Logo, o mágico saiu do trailer e em seguida a linda jovem também deixou o trailer dela. Eles seguiram para o caminhão-baú e eu, morrendo de medo, mas com uma curiosidade monstro, né? Maior que o medo, resolvi seguir aquele povo. Quando eles abriram o caminhão-baú, eu vi algo que me deixou assustado. O homem que tomava conta da gente estava acorrentado pelos pulsos e calcanhares e também pelo pescoço. Ele urrava e parecia querer atacar o mágico,
Mas o domador lhe dava várias chibatadas para acalmá-lo. De repente, o homem começou a gritar e a rolar pelo chão. O fedor de carniça tomou conta do ar. O pobre ser se debatia muito, batendo nas paredes daquele caminhão, parecendo estar com muita dor. O corpo dele começou a mudar radicalmente, as partes do corpo e a crescer pelos pretos e ralos por todo o corpo. O rosto dele se alongava, como se tornando um focinho cheio de dentes afiados e espumando a boca como um cão raivoso. O bicho que aquele homem se tornou ali, eu identifiquei na hora, pois minha avó contava muita história sobre esse ser. Sem dúvida nenhuma, aquilo era um lobisomem. Um lobisomem enorme, com olhos vermelhos e com muito ódio reprimido. Meu coração parecia que ia saltar pela boca, mas o meu pesadelo estava longe de acabar. A linda ajudante do mágico começou a mudar também. Ela, que era linda, lindíssima, como a mais bela rosa, se transformou em uma horrenda velha decrépita. E a coisa era feia, hein? Ela se tornou muito mais feia que o lobisomem. Ela começou a cantar um cântico esquisito. E os dois cabras que estavam segurando o pobre peão adormecido o jogaram no chão. Ele nem se mexeu, não acordou. Logo, aquele mágico também ficou com os olhos vermelhos. Duas presas enormes cresceram em sua boca e ele as cravou no pescoço do peão e começou a sugar-lhe o sangue. Aquela velha bruxa, com um punhal, abriu o peito do jovem peão que estava sendo sugado pelo mágico vampiro. Bom, eu acho que aquilo era um vampiro, né? E arrancou-lhe o coração do peito e o comeu. Depois disso, jogaram o corpo ainda quente daquele jovem para o lobisomem que estava acorrentado acabar com o serviço. E o bicho começou a devorar o corpo sem vida do meu ex-parceiro de trabalho selvagemente. Depois, a velha voltou a ser a linda jovem. E de braços dados com um mágico, voltaram para seus trailers festejando que depois daquilo a estreia do outro dia seria um verdadeiro sucesso. O domador trancou o caminhão-baú com o lobisomem lá dentro. Dava para ouvir os grunhidos do ser demoníaco ali encarcerado e as pancadas nas paredes do caminhão. Ele parecia estar tentando fugir. Eu continuei onde estava, paralisado de pavor, por uma meia hora mais ou menos. Depois fui andando miudinho pro acampamento, né? Deitei em minha barraca e fingi dormir. Fiz questão de fingir ser o último a acordar na sexta-feira para não levantar suspeitas naquele povo. Mas notei que o homem que cuidava de nós não tirava os olhos de mim. Quando fiquei sozinho com ele, ele não parecia estar com tanta raiva como de costume. Ele me disse, meio sombrio: "Eu sei que você sabe, mas sei também que você não é escravo como eu." Eu comecei a tremer, né? Achei que ele ia me matar.
E ele, em vez de me atacar ou fazer algo do tipo, ele só falou: se você preza por sua vida, fuja daqui, hoje, na hora da estreia. Senão o sacrifício da próxima cidade será você. Quanto a mim, não serei escravo para sempre. Já estou planejando a minha fuga, mas isso não é da sua conta. Naquela noite mesmo, antes mesmo da estreia, fugi e, por sorte, peguei um trem que passou naquela cidade antes da estreia terminar. E, pasmem, o dinheiro que o casal de ciganos me deram foi a quantia exata do valor da passagem do trem. Depois disso, nunca mais eu quis saber de ir em um circo, nem mesmo para assistir a espetáculos. E aí, estão gostando dos cortes do canal Angel Black Contos de Terror? Se sim, deixe suas opiniões nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção Todas e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Também quero pedir que, se você quiser ajudar mais ainda o canal, você pode estar contribuindo pelo Pix. A chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lembrando sempre que este é um canal eclético, cada dia será narrado por mim, aqui um assunto diferente. Aceito sugestões nos comentários. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!